Nós vamos falar hoje sobre estratégias competitivas, né? Um dos últimos assuntos que nós tratamos relacionado à competição, nós envolvemos a, a abordagem de inovação, né? Então, dentro da inovação, nós podemos inovar em produtos ou serviços, podemos inovar em processos, podemos inovar em organização, nos processos, nos mecanismos de gestão organizacional, ou ainda a inovação em marketing, né? Agora, quando essas estratégias de inovação não estão disponíveis, né, a organização não consegue manipular nenhum tipo de inovação, ela pode lançar mão das estratégias de diversificação. É uma alternativa muito interessante que muitas organizações têm utilizado e têm sido, de fato, alternativas estratégicas. Quando o negócio não vai bem, quando o negócio não vai bem, o que muitas empresas fazem? Elas diversificam. Se você encontra um mercadinho, né? Um mercadinho pequeno, aquele mercadinho de esquina, as vendas não vão bem. O que ele faz? Diversifica, coloca-se mais produtos, coloca-se mais linhas de produtos, né? É comum hoje ver mini mercados, né, de quadras, de esquinas, né, pequenas mercearias, colocando sandálias para serem vendidas, chinelos, né, produtos de perfumaria, né, é, bijuteria. Então, percebe-se que quanto mais, ah, quanto mais for a crise em um determinado cenário, a diversificação é de fato uma das alternativas de negócios para alavancagem ou para competição, né? Para obter vantagem competitiva de alguma forma. Então, a diversificação em termos de gestão, em termos estratégicos, de fato tem que ser pensado, de fato tem que ser analisado, tem que se perceber como que você pode operacionalizar, porque em linhas gerais, quando você não diversifica de maneira estratégica, o seu negócio ele perde o conceito inicial. Quando você começa a diversificar sem notar o que o seu cliente procura, sem perceber o que o seu cliente procura, você descaracteriza o conceito do seu negócio. Por isso, tão importante de analisar o perfil do consumidor e perceber de fato o que o seu cliente busca, né? A Nestlé aqui é um caso bem interessante, né, nos Estados Unidos, né? Ela começou com um produto, né, que são os cereais, né, muito consumidos nos Estados Unidos. Aqui no Brasil foi o leite moça, né, o leite condensado, todo mundo conhece o leite condensado no Brasil, nos Estados Unidos é o cereal. Mas depois ela perceber que houve um crescimento, quer dizer, ela percebeu que ela precisava ir para outros mercados, então ela foi diversificando de maneira absurda, né? Então ela começou a ir para os ramos de alimentação para bebês, de águas, cafés, chás, produtos de confeitarias, chocolate, sorvete, nossa, né? E aí, hoje, uma das empresas reconhecidas pela diversificação de negócios, né? Então, de certa maneira, ela acreditou que a diversificação seria um dos braços para o crescimento dela, né? A Coca-Cola também tem diversificado muito, né? Tem comprado muitos competidores, diversificando, né? Ela tem feito muito isso. Existem algumas formas, né?
para você trabalhar a diversificação. Aqui o foco um, né? O laranja forte aqui, né? Ele oferece serviços e produtos para clientes atuais. Quer dizer, você é muito cômodo para a empresa, né? É muito interessante para a empresa, porque ela aproveita todo o know-how dela, ela aproveita tudo aquilo que ela tem feito de relacionamento com o seu público-alvo, ela aproveita a marca forte, né? Ela aproveita o segmento que, em tese, pode estar em crescimento e lança novos produtos, né? O foco 2, ela trabalha produtos atuais para clientes novos, né? O quadrante 3 aqui embaixo, em cinza claro, ela trabalha o fornecimento de produtos novos para clientes atuais, né? E por fim aqui, ela trabalha produtos novos para clientes novos, né? Então é interessante perceber cada uma dessas vantagens, justamente para que a organização, vantagens não, cenários, para que a organização perceba esses cenários, né, e diversifique pontualmente. Uma organização pode diversificar os seus produtos atuais para clientes novos, quando ela percebe que o público atual não está comprando mais, de repente ela pode focar em outro público, né? Ou quando os públicos estão aproximados, né? A classe A agora está próximo da classe B para aquele determinado produto, então ela amplia o seu produto para aquele segundo público-alvo, né? E assim sucessivamente. É importante se perceber, ou é importante a gente notar que a gente diversifica horizontalmente com base em informações. Né? A gente diversifica com base em pesquisas já feitas. Não dá para se trabalhar a diversificação de maneira intuitiva. Né? Então, é muito importante se atentar a esse tipo de cenário. Né? Então, nesse caso aqui, a diversificação é para desenvolver novos serviços ou novos produtos para o mesmo público-alvo. Ou seja, como já dito, como já comentei, você aproveita, de certa forma, o know-how que você já tem para trabalhar novos produtos para aqueles clientes. Muitas empresas perdem, pessoal, e não fazem isso. Né? Aqui, no caso, estamos exemplificando o caso da Nestlé, que é uma grande indústria. Mas se você tiver um pequeno negócio, você pode diversificar e ofertar esse novo produto que você está lançando para os seus clientes. É claro que nós partimos do pressuposto que você tem relacionamento, que você tem um banco de dados com todos esses clientes. E aí você encaminha, né? Temos uma novidade para você, né? Lançamos uma nova linha, enfim. Ou temos aqui agora disponível uma nova representação, né? Se você tem uma casa de material para construção, por exemplo, e você agora passa a representar uma marca de tintas, veja, partindo do pressuposto que você tem o cadastro dos seus clientes, você vai encaminhar ali um SMS, um WhatsApp, um e-mail marketing, um telefonema, falando para os seus clientes que agora você tem aquela marca de tinta. Você não vai contar só com a propaganda de massa para o seu cliente encontrar aquela informação de maneira sortuda, né? Então você tem que fazer a sua parte de informar esse cliente antigo de uma diversificação nova, né? Então aqui tem uma hipótese, né, que essa estratégia costuma ter probabilidade de sucesso, pois estamos oferecendo serviços e produtos para um público fiel, né, que já conhece a empresa, respeita a seriedade, a competência, né?
Essa próxima diversificação, a diversificação diagonal, é o oferecimento de serviços e produtos para novos clientes que não conhecem a organização. Então, veja, você vai oferecer aquilo que você está acostumado agora para um público novo, né? Então, a hipótese é que pode ocorrer riscos, né? Porque não se pode garantir que o novo produto irá atender adequadamente às preferências e necessidades de um público que também não conhece a empresa. Então, é a mesma coisa de você estar entrando em um mercado novo com uma empresa nova, né? Já que aquele público-alvo não conhece o seu produto. E aí você tem, claro, trabalhar estratégias de imagem, estratégia de ponto, estratégia de propaganda, né? Você tem que fazer as ações diversas para que essa estratégia seja potencializada. Então, esse conjunto aí de diversificações, eles trabalham na perspectiva de que não é sucesso garantido. A diversificação, ela parte do pressuposto que ela é mais uma carta da manga. Ela é uma carta na manga. Ela é mais uma opção que a organização pode ter para ela se diferenciar dos demais. Então, quando a gente fala, olha, diversifique seus produtos atuais, diversifique e oferte seus produtos atuais para novos clientes. Ou seja, lance produtos novos agora para clientes já antigos, ou lance produtos novos para clientes novos, né? Ou ofereça seus produtos para clientes novos. Então, são 4 opções de diversificação que são, de certa forma, uma alternativa para que a empresa tenha alternativas para ela sair do status quo. O que é perigoso é a empresa ela ficar de braços cruzados, percebendo um cenário pujante, um cenário em que as empresas estão se esforçando para melhorar seus produtos, em um cenário que as empresas concorrentes estão se esforçando para atender mais eficientemente a entrega de seus produtos aos seus clientes, melhorando o atendimento, melhorando o layout, e você vendo isso como espectador. Então, não dá, né? Então, a diversificação ela é uma alternativa, né? Um outro tipo de estratégia é você perceber as competências essenciais, né? É você perceber ou encontrar, perceber, encontrar ou até criar, ir atrás. Porque quando a gente trata de organizações já bem estruturadas, esta organização talvez não saiba quais são as suas core competências. Ela talvez não saiba aquilo que ela sabe fazer de especial, né? Ela não sabe, talvez, aquilo que ela faz com essência. Qual é a sua essência? Aquilo que ela faz de maneira especial. Talvez ela não sabe, ela tem que descobrir, né? Então, olha só, a estratégia de diversificação trabalhada em core competence ou competências essenciais, ela está relacionada ao que ela sabe fazer de maneira especial. É diferente das estratégias baseadas em recursos, né? Em Vrio, como eu havia já comentado com vocês nas aulas passadas, né? Então, a estratégia baseada no Vrio ou na VBE, que é a visão baseada em recursos, você trabalha a excepcionalidade de cada recurso da sua empresa e você faz com que esse recurso te promova vantagem competitiva. Então, você encontra ou você vai atrás de um determinado recurso e esse recurso vai fazer com que você seja diferente, que você se destaque de alguma maneira. As core competence ou
as competências essenciais, elas vão te oferecer vantagem competitiva com base em uma questão, em uma competência, em uma situação idiosincrática que você tem. Ou seja, algo que só você tem. Então, esse algo que só você tem, que você sabe fazer com muita especialidade, vai fazer com que você tenha vantagem competitiva. Uma habilidade que só você tem. Isso vai fazer com que você tenha vantagem competitiva, né? Na perspectiva de core competence, né? Então, na perspectiva de recursos, você tem um recurso especial que vai fazer com que você tenha vantagem competitiva. Aqui é uma habilidade, né? Se nós podemos dizer assim, uma habilidade, algo de especial que você sabe fazer muito bem. Tem aqui dois cases, né? Tem dois cases aqui interessantes sobre core competence, né? Vamos compartilhar aqui com vocês, né? Um bom exemplo é a do Ponte. Ah, ela trabalha com competências e ela encontrou as competências químicas, né? A empresa foi responsável por mais de 30 mil descobertas científicas ou itens com tecnologias como o nylon, a lycra, o teflon, né? E uma de suas competências mais fortes, ela tem mais de uma delas foi identificada como a segurança. Aqui é a segurança fabril. É porque quando a gente fala em uma indústria química, a gente já pensa em algo perigoso, né? Em algo perigoso que pode explodir, né? Que pode de certa forma, prejudicar a saúde das pessoas, né? Então, enfim, então uma das competências dela, uma das que ela defende, é a segurança, né? Olha que interessante a história. Isso levou a DuPont a estabelecer uma unidade de negócio de consultoria e educação em segurança, que visa a auxiliar empresas de vários segmentos a desenvolverem e implementarem sistemas gerenciais para atingir a excelência em segurança. Desde a fundação da empresa, a segurança já era um aspecto valorizado da DuPont. Para convencer os funcionários, olha que extraordinário, de que a produção de pólvora era um processo seguro, o fundador construiu a sua casa do lado da fábrica para mostrar que era seguro. Então, uma das habilidades, uma das competências essenciais, né, desta indústria é a segurança. Então, a empresa quis é, de maneira essencial, evidenciar a segurança como uma habilidade que ela domina. Um segundo exemplo interessante também, gosto desse exemplo, é do Grupo Martins, que é um atacadista grande, né, da América Latina. Ele já sabia que ele estava obtendo muito êxito com a logística. Então ele estava muito bom em entrega, muito bom. Ele viu que ele conseguia economizar em logística, ele tinha agilidade, ele tinha um ponto de distribuição estratégico. Ele viu ali o Grupo Martins que aquilo era, de certa forma, a vela do bolo do negócio do atacado, que isso potencializava. O que ele percebeu? Que ele era tão bom naquilo que ele abriu um negócio de logística. Então, a habilidade que ele tinha no atacado se transformou em um novo negócio. Então, ele diversificou horizontalmente com base em uma competência essencial, né? Então, as organizações, de maneira geral, pessoal, elas têm que descobrir qual é a competência essencial. O que ela sabe fazer de extraordinário, né? Então, talvez para uma pequena empresa, talvez ela perceba que uma competência essencial dela seja o atendimento, né? Talvez uma competência essencial
dela seja a entrega, ela tem que entender qual é a competência essencial dela. Ela tem que perceber o que, que ela faz de diferente, qual que é a habilidade que ela tem de diferente dos demais. Se ela não descobriu isso ainda, ela tem que desenvolver. Ela tem que buscar desenvolver. Por quê? Porque isso é estratégia de negócio. Isso é uma estratégia de negócio. É uma das formas de estratégia, assim como a diversificação é uma das formas estratégicas, você ou a empresa descobrir quais são as suas competências essenciais também são formas estratégicas, né? Alianças e parcerias também tem sido uma alternativa estratégica, né? A literatura ela apresenta que no passado muitas organizações elas tinham restrições e preocupações com alianças e parcerias, né? A literatura ela mostra aí 30 anos atrás ou mais, né, de que as organizações elas queriam ser detentoras da cadeia produtiva, né? Por quê? Porque elas queriam ofertar, elas queriam ter a garantia que, que o produto ia sair na hora certa e com a qualidade que eles estavam almejando. Então, as grandes indústrias queriam dominar a cadeia produtiva que elas pertenciam. Elas não queriam contar com nenhum tipo de parceiro, né? Então, isso, claro, que por um lado é interessante, por outro, pode causar sérios riscos. Porque quando uma empresa tenta dominar a cadeia produtiva, ela tem que desenvolver competências em todos os outros negócios. E ela tem que viabilizar todos os outros negócios de maneira econômica também, né, para que ela oferte aquele produto intermediário para a empresa final. Então, veja, isso é passível de muita discussão, né? Tem muitos teóricos e muitas literaturas debatendo sobre esse assunto, né? Falando que aquelas empresas que tentam dominar a sua cadeia produtiva, elas podem se perder no negócio, enfim. A questão é que hoje muitas organizações ainda continuam tentando dominar a cadeia produtiva e outras estão terceirizando. Outras estão buscando parceiros, estão buscando alianças, né? E tem muitos cases de sucesso, né? Aqui, por exemplo, a Netflix, ela é um case de sucesso de integração vertical. Ela tem, por exemplo, ela é uma plataforma de streaming, todo mundo conhece a Netflix, né? Ela, ela de maneira geral replicava aí, né? Muitas produções de terceiros, né? De vários outros estúdios, e agora ela decidiu que ela também vai produzir os seus filmes, que ela vai produzir as suas séries, e já tem feito isso, né? Algumas boas, outras nem tanto, mas ela já tem feito a integração vertical, ela já tem feito as suas próprias produções e colocando as suas produções na sua plataforma, né? Ela não está mais querendo ficar utilizando somente produtos de terceiros, de outros estúdios, né? Então, ela tem tentado fazer a integração. Ah, um outro exemplo aqui de integração horizontal, ou seja, uma organização, ela tenta adquirir novos negócios, né? Ela tenta, ela tenta comprar novos negócios no seu ramo de atividade ou não, né? Ela tenta comprar para diversificar também, né? Aqui é aquela coisa, não vai colocar os ovos todos em uma cesta, né? Então, tem esse ditado popular, inclusive no livro do Costa tem esse ditado, ele evidencia esse ditado popular lá, né? A Walt Disney Company, ela incorporou a Pixar Studios, que a propósito
a Pixar foi criada pelo Steve Jobs, né? E a partir de então, ela vem expandindo em outros nichos do setor. Ela comprou, olha aí, a Century Studios, ela comprou a Marvel, ela comprou emissoras esportivas, como a ESPN e a Fox. Então, a Walt Disney tem investido na integração horizontal, ela tem adquirido novos negócios. Então, veja, são questões interessantes e estratégicas, né? Muitas organizações, a Coca-Cola, como havia mencionado agora há pouco, ela também trabalha integração horizontal, ela também adquire muitas empresas do seu ramo competidoras, justamente para inibir ali, né, ou pelo menos para dominar o mercado, né? Talvez não seja inibir o crescimento, mas para dominar o mercado. E estratégias, nesse caso, de alianças e parcerias, têm sido mais adeptas. Têm sido mais adeptas. Esse pensamento, por exemplo, de dominar a cadeia produtiva tem caído, né? A gente percebe, por exemplo, na indústria automotiva, né? Na indústria automobilística. A indústria ela tem muitos parceiros, né? Inclusive na linha de produção. A empresa terceirizada, em muitos casos, ela vai lá, ela só não oferece, por exemplo, o pneu, como monta o pneu. Ela só não oferece o plástico do painel, como monta o painel do carro. Então, assim, depende muito do contrato em que a montadora faz com a terceirizada, né? Mas é uma aliança, é um parceiro muito forte, né? No passado, como diz a literatura, essa desconfiança era muito grande, né? Essa desconfiança, essa desacreditação na competência do terceirizado era muito grande, né? Hoje os contratos já são muito bem feitos, a tecnologia contribui muito, né? A competição entre os próprios terceirizados. Então é algo muito interessante de se buscar, né? Então muitas organizações hoje que trabalham, por exemplo, com vendas de algum tipo de produto, elas têm terceirizados, né? Digamos que você tem uma empresa que vende produtos eletrônicos, antenas, TVs, né? Você tem uma empresa disso. E aí, via de regra, alguém que compra isso de você quer que você instala. Então, o instalador da sua empresa é um terceirizado, é um parceiro. Então, veja, essas alianças, elas são muito importantes, né? Quando a gente vai, por exemplo, para o ramo também da distribuição de energia, a concessionária de energia, né, ela tem muitas empresas terceirizadas em que o consumidor final até acredita que é a concessionária. Por quê? Porque, às vezes, dependendo do contrato, a terceirizada está uniformizada com a marca da concessionária. Até acontece isso, dependendo do contrato. Então, veja a necessidade de confiança nessa relação, a necessidade de confiança. Esse exemplo que eu havia mencionado agora há pouco, da empresa de eletrônicos, e que contrata o terceirizado instalador, tem que ter uma relação muito forte de parceria, porque o consumidor final não tem o interesse, talvez ele nem sabe que o instalador é um terceirizado, que não é funcionário da loja de varejo. Então, quer dizer, o terceirizado ali representa a marca da sua empresa de venda de produtos eletrônicos. Então, veja, é, o terceirizado tem que ter um comprometimento muito forte com você, com a sua filosofia de negócio, com a missão da sua empresa,
ele tem que se sentir parte, ele tem que se sentir responsável, porque senão há prejuízos, né? É uma estratégia, então, trabalhar alianças e parcerias? É uma estratégia. De repente, economiza em custos, de repente, o seu prestador de serviço tem mais experiência do que você naquele ramo de atividade, por isso você precisa dele, mas um contrato muito bem feito, um acordo muito bem feito, né, e esclarecedor é fundamental, né? Professor, Sim, acho que um exemplo muito grande agora da pandemia são a limpeza. A limpeza, a maioria das empresas é terceirizada. E agora as empresas só podem funcionar se tiverem seguindo os protocolos, né? E aí a pessoa tem que depender de outra empresa para funcionar, porque senão a vigilância fecha e com certeza, com certeza. Então, assim, parceria, né? Parceria, cuidado, protocolo. Então, assim, é fundamental para que o sucesso dê certo, fixar uma parceria e monitorar essa parceria. É fundamental. Ah, aqui um case de sucesso, conhecido mundialmente, a Apple, né? Ela encontrou um meio de equilibrar a integração vertical com um modelo de terceirização do seu próprio negócio, né? Então a empresa, por exemplo, se concentra no design, na programação, né? É, mas quem monta é a Foxconn, né? Quem monta, quem fabrica é a Foxconn. Ela que fabrica os equipamentos, né? E quem monta os iPads e os iPhones. E a Apple agora fica ali na inteligência, né? No design, enfim, ela conseguiu fazer com que isso tivesse sucesso. Com certeza foram vários contratos, várias negociações, várias adaptações, até a linha de produção chegar nas exigências da Apple, né? Então, com certeza, isso não foi uma tarefa do dia para a noite. Então, com certeza, essa parceria não teve êxito de imediato. Com certeza, isso teve muitos ajustes, muitas adaptações, equipes da Apple de maneira rotineira e dioturnamente dentro da Foxconn, acompanhando a linha de produção, acompanhando a filosofia de negócio da empresa, da Foxconn, né? Acompanhando a missão da Foxconn, acompanhando a contratação, acompanhando o posicionamento dos colaboradores, dos funcionários frente às máquinas. Então, veja, auditorias constantes, com certeza essa parceria foi construída. Essa parceria não foi só contratada, né, porque a Foxconn demonstrou habilidade naquela atividade. Com certeza teve muita costura até chegar ao ponto que se encontra hoje, né, de confiança, de equilíbrio, né, de manutenção da marca, né, da essência da marca, da qualidade. Então, é uma tarefa muito forte. Então, a estratégia de buscar parceiros, né, para cooperar tem sido uma alternativa cada vez maior, porque a essência é que a sua empresa fique boa em poucas coisas. Fique boa em poucas coisas. Né? Essa aqui é a proposta. Né? Esta é a proposta. Uma outra estratégia é a de expansão. Veja, eu não estou dizendo estratégia de crescimento. Eu estou dizendo estratégia de expansão. Agora, a estratégia de expansão pode trazer crescimento? Pode. A estratégia de expansão pode trazer crescimento. Entretanto, a estratégia de expansão, até então, ela visa alcançar outros mercados. Né? Então, aqui tem até uma observação interessante no livro do Costa. Longe, né, nos dias atuais, é um lugar que não existe. Por quê? As barreiras
foram quebradas, né? Com a chegada do e-commerce, do e-business, do e-procurement, da educação à distância, da ampliação da telefonia, que agora é barata, né? Se a gente olha aí há 25 anos atrás, o quão a telefonia móvel era cara, né? O quão a telefonia móvel ela, ela tornava assim difícil a comunicação pelo alto valor monetário. Então, assim, nos dias atuais, isso de certa forma, não é mais impedimento, né? A comunicação, né? E é claro que para uma organização ter mentalidade de expansão, se ela quiser expandir negócios para outros países, quantas pequenas empresas que nós temos que conseguem exportar, né? Se nós trabalharmos aí o capim dourado, né, quantas pequenas empresas, microempresas exportam, né, pelo interesse, né? De repente, pessoas que nunca pensaram que poderia exportar, pela limitação da linha de produção, exportam. O próprio capim dourado, né? Atividade típica aí da nossa região. Então, a primeira questão é querer expandir. Querer expandir, ter motivação para expandir, buscar conhecimento para expandir, né? Então, a expansão depende muito de ação e de atitude positiva. E, às vezes, pode ser até pioneira, né? Pode ser até pioneira. Você pode ser o primeiro a expandir no seu ramo de negócio, né? Então, expandir para outros bairros, também, expandir para outras quadras, expandir para outras cidades. Não é só expandir de maneira internacional, né? A internacionalização é outra estratégia, né? E, claro, a internacionalização é uma forma de expansão, né? Eu quero apresentar uma sequência de estratégias genéricas. O autor até apresenta como cardápio de estratégias, pessoal, né? Porque é uma relação de estratégias que a organização pode buscar. É uma relação de estratégias que a organização pode buscar. E, evidentemente, talvez não sejam novas para nós, sejam reflexivas. Reflexivas por quê? Porque tal, o que a gente percebe hoje? Que a informação está disseminada. A informação, ela é de fácil acesso. Agora, você operacionalizar uma informação que é de fácil acesso, aí sim depende da proatividade. Aí sim depende da iniciativa do gestor, do dono, da direção da empresa. Então, quando a gente fala aqui primeiro sobre estratégia de tratamento ao cliente, esse tipo de estratégia, pessoal, talvez seja uma das mais antigas no ambiente empresarial. Talvez seja uma das mais debatidas, o atendimento ao cliente. Entretanto, mesmo sendo uma das estratégias mais debatidas, mesmo sendo uma das estratégias mais discutidas e dada a sua importância, muitas empresas não se preocupam em tratá-la de maneira estratégica, né? Em muitos casos, a empresa não trata este assunto de maneira estratégica. Então, veja, o que é sugerido aqui como estratégia? Ouvir o cliente sempre. Ouvir o cliente sempre não é só você dar o seu ouvido físico, é você dar canais de comunicação para o seu cliente falar. Será que as micro e pequenas empresas estão se preocupando em ouvir o cliente? Será que ela oferece canais, né? A velha urna pode ser utilizada, ela não foi descartada,
né? Links digitais, palm tops digitais, né? É, muitas tecnologias de mão disponíveis para ouvir o cliente, né? O próprio telefone, os próprios call centers. Então, são assim, não precisa ser tudo muito estruturado e muito caro para a pequena empresa. O que a empresa tem que ter em mente é que ela precisa ter este canal de comunicação. Ela precisa abrir esse canal de comunicação. Se o cliente fala, ela percebe o que ela precisa melhorar. Se o cliente não fala, como melhorar? Né? Encantar e surpreender o cliente, antecipar-se às suas necessidades, aproveitar as modificações de suas preferências, aproveitar as alterações de seus hábitos, atender clientes internos como se fossem externos. Então, veja, é um conjunto de sugestões que muitas organizações às vezes passam despercebidos. Olha que interessante esse último, você tentar perceber os seus funcionários e se preocupar com os seus funcionários, investir nos seus funcionários, como você investe nos clientes. Porque é aquela máxima, né? A máxima, se o seu funcionário está satisfeito, em tese, ele vai fazer com que o seu cliente também fique satisfeito, né? Muitos clientes estão mudando de hábitos, muitos clientes, dado, por exemplo, a pandemia Covid-19, muitos clientes estão deixando de ir presencialmente à loja, né? Fisicamente. Então, por onde eles estão comprando? Virtualmente. Quer dizer, a sua loja já se adaptou? Ela já criou um canal e-commerce para atender essa alteração de hábitos? Ou não? A sua empresa ainda está atendendo só fisicamente. Está errado. Sua empresa está perdendo tempo. Sua empresa está deixando de implantar estratégias, né? Veja, muitos clientes, eles mudam as preferências. Muitos clientes mudam gostos. Antes gostava-se de azul, hoje gosta-se de vermelho. Por exemplo, um tipo de percepção sobre um tipo de produto já não é mais aceito, já não tem mais interesse, agora ele quer outro tipo de produto, né? Então, antes eu comprava café em pacote de 500 gramas, hoje eu compro em sachês. Então, assim, é mais prático, eu levo para onde eu quero, talvez seja mais higiênico. Mudou-se a preferência. Se mudou a preferência pela embalagem, você está se adequando, a sua empresa está se adequando. Então, isso são estratégias. Você não pode perder seu cliente de vista, né? Então, é importante lembrar, o cliente pode ser uma pessoa, uma empresa, uma multinacional, uma ONG, uma família, uma comunidade específica, um grupo social, até o governo. Então, aqui tem uma ênfase, ó, o cliente é o juiz final sobre o que é ótimo, bom ou insatisfatório para ele. A opinião da comunidade da mídia sobre os produtos ou serviços oferecidos também é muito importante. Então, isso é claro, essa última adaptada às grandes corporações, né? Evidenciada às grandes corporações. O que a gente percebe é que existem sugestões e itens para oferecer, de certa forma, um checklist para a empresa perceber que estratégia que ela pode tomar, né? Estratégias que enfatizam a qualidade. Fazer da qualidade uma bandeira interna e externa. Quantas organizações, pessoal, não conhecem as estratégias básicas da gestão da qualidade, né? Quantas empresas não conhecem o famoso 5S? Né? Quantas empresas nunca ouviram falar da espinha de peixe, né? Do diagrama de Ishikawa?
Então, veja, são questões que a empresa precisa ir atrás, né? Quantas empresas não conhecem o PODC? Quantas empresas não conhecem o Seis Sigma? As organizações elas têm que ir atrás de melhorar o ambiente organizacional. Então, trabalhar ISO, por exemplo, né, dentro das organizações não é só luxo, é você perceber itens e implantar itens para você melhorar a qualidade do seu negócio, do seu produto, do comportamento do seu funcionário, né? Uma outra questão interessante é buscar os melhores do país, do mundo, e fazer benchmarking contra eles. Eu até não diria que é benchmarking contra eles, né? Mas aproveitar o benchmarking para melhorar a você mesmo. Melhorar a você mesmo. Já, inclusive, debati esse assunto em outras oportunidades com vocês. Benchmarking é você utilizar as melhores práticas do mercado e adaptar para a sua empresa. É você perceber um software que deu certo para uma empresa e implantar na sua. É você perceber um protocolo de atendimento que deu certo em uma empresa e adaptar para a sua. É você perceber um modo de fazer diferente em uma empresa de sucesso lá fora e adaptar para a sua. Né? Não precisa, de repente, ser o melhor do país, o melhor da sua região. Né? Vai lá na empresa de destaque que você conhece, de repente, em outro estado, e percebe como que ela dispõe os produtos nas gôndolas, como que ela organiza o layout. E aí você pega essa essência e incorpora no seu negócio. Você está fazendo benchmarking, né? Usar qualidade para aumentar a competitividade, apurar os custos da falta da qualidade para orientar investimentos nessa área. Muitas vezes, a organização, independente do porte, pessoal, muitas vezes a organização não sabe o que de retrabalho ela faz, o que de perca de cliente que ela teve por não ter qualidade, o que de perda de cliente que ela teve por um mau atendimento, por um produto danificado, pela falta de não ter uma política de troca. Então, veja, muitas empresas nem mensura, nem tem isso mensurado, não mensuraliza isso, não mensura isso. Usar qualidade para reduzir os custos totais. É importante lembrar, qualidade é aquilo que o cliente diz que é. A qualidade busca, em última análise, a satisfação do cliente. A qualidade deve ser quantificável e precisa ser medida para ser melhorada. Então, é interessante criar indicadores de qualidade para você conseguir mensurar periodicamente aqueles indicadores de qualidade, né? Então, se você é uma indústria, você vai colocar indicadores de qualidade. Se você tem uma indústria de confecção, você tem uma confecção de pequeno porte, de médio porte, você vai começar a colocar indicadores de qualidade, né? Retrabalho, né? Falta de produtos, né? Produtos, percentual de produtos com defeitos após a produção, enfim. Você vai criar indicadores para melhorar aquilo. Tempo de fabricação por processo, né? Tempo de fabricação total. Então, vocês vão começar a criar indicadores para você utilizar a estratégia, melhorar aquele indicador, depois medir de novo para saber se houve evolução ou não no resultado. A questão aqui é se preocupar com qualidade. A questão aqui é você começar a fazer um checklist do que você precisa, ou do que a empresa precisa melhorar, né? Estratégias de operação em rede é também uma alternativa, né? Organizar-se em redes de entidades ou empresas, buscar as melhores em suas respectivas classes,
manter o foco nas competências básicas de cada um, operar como se fosse uma seleção olímpica. Ah, existe uma rede varejista, rede Bom Dia. Esta rede, ela começou a partir de uma necessidade. Essa rede, antes de existir, fez uma pesquisa, né, de que era muito, um estudo, que era muito grande a forma de competição em termos de preço do pequeno supermercado para o grande varejista ou atacadista. Então, a margem de lucro do pequeno supermercado em relação aos produtos revendidos é muito baixa em relação ao grande varejista ou atacadista. Então, o que esses pequenos supermercados fizeram? Eles se aliançaram, eles criaram uma rede de compra. E aí, esse foi o primeiro passo. Passaram a comprar juntos. Quando eles compram juntos, claro, conseguem melhor preços frente aos fornecedores. E depois, qual foi o próximo passo? Criar um nome comum para fortalecer os pequenos supermercados. Então, todos eles agora abriram mão dos seus nomes fantasias: Supermercado Pacheco, Supermercado Compre Bem, Supermercado Baratão. Eles não usam mais esse nome. Agora, eles usam Rede Bom Dia, né? Só que todos eles são empresas individuais. Entretanto, eles se aliançaram e compram juntos. É uma rede de operação. Então, de certa forma, esses grupos de supermercados, de pequenos supermercados, se uniram em rede para competir com os grandes. Então, evidentemente que, neste exemplo, é necessário proatividade de um ou de alguns para iniciar a proposta de cooperação. É uma estratégia? Claro, é uma estratégia. Essa estratégia, por exemplo, ela ajudou muitas organizações de pequeno porte a sair do vermelho, a conseguir competir em preço com grandes varejistas. Então, é muito interessante quando se compete em pequenos, quando se compete em grandes mercados, né, com pequenos negócios, né, quando você tem pequeno negócio competindo com grandes players, nada melhor do que fazer uma união dos pequenos negócios de alguma forma, né, de repente inspirando no case da Rede Bom Dia, né? Estratégia de concentração e foco, né? Torna explícita interna e externamente a opção da organização ou produtos de ponta, ou excelência operacional, ou intimidade com os clientes. Nessa estratégia, o autor ele aponta que a empresa tem que parar e tem que se estruturar em planejamento. Ela tem que parar, se estruturar em planejamento, pensar estrategicamente e aí retomar as atividades. Eu estou falando que não é para parar de fechar a porta, de fechar a operação. É parar os gestores para discutir as estratégias da empresa. Esta ação de parar os gestores e de discutir as estratégias é uma estratégia. Ok? Então, você, inclusive, tem que ser estratégico em pensar as estratégias. Então, fundamentar-se nas competências básicas, aumentar a sinergia pela concentração no portfólio, manter o portfólio enxuto e bem balanceado, ter muita cautela nas diversificações, buscar criteriosamente novas oportunidades, inovar
entrada em novas áreas e estratégias somente se houver a saída de alguma existente, né? Que de certa forma é uma ação inteligente, né? Prestar atenção aos fatores-chave de escolha, em que eu vou explorar isso com mais detalhes quando nós formos elaborar o nosso planejamento estratégico. Quando nós formos elaborar o nosso planejamento estratégico, eu vou evidenciar os fatores chaves de escolha, né? Alguns chamam de fatores críticos de sucesso, outros chamam de fatores chaves de sucesso. Depende autor para autor, de literatura para literatura, mas a essência é a mesma. Então, esta estratégia em especial é fazer com que a organização discuta e reflita as ações que ela vai tomar, né? Estratégias de liquidez, rapidez e leveza, né? Imobilizar o mínimo indispensável, né? Então aqui a organização ela começa a pensar o que é passível de investimento e o que não é passível de investimento, o que é essencial e o que é luxo, né? O que é excelente, pessoal? Excelente é você ter recurso inesgotável, né? Ter dinheiro para investir em melhoria contínua, ter dinheiro para investir em inovação, ter dinheiro para criar um departamento de pesquisa e desenvolvimento, ter dinheiro para investir em logística, ter dinheiro para investir na sua produção, na sua linha de montagem, né? Ter dinheiro para contratar os melhores. Isso é o melhor cenário, né, pessoal? Este é o melhor cenário. Agora, o que a empresa tem que fazer? Ela tem que enxugar, ela tem que saber o que ela pode investir de maneira indispensável, né? Uma outra alternativa, alugar ao invés de comprar, comprar em vez de fazer em casa, trabalhar com equipamentos e imobilizado dos outros, buscar investimentos com retorno mais rápido, trabalhar com o dinheiro dos outros. É claro que tudo isso com muito cuidado, né, pessoal? Porque não existe fórmula mágica, né? Você tem sempre que avaliar o que fica mais prático e o que fica mais econômico, né? Então você tem que perceber o que é mais barato, o que é mais prático. Comprar em vez de fazer em casa ou fazer em casa ao invés de comprar. Tem que se avaliar, né? Então, é claro que não existem regras, existem reflexões e existem questões de pontuar, né? Então, veja, tem uma incorporadora que, certa vez, ela estava gastando muito dinheiro com tijolos, né? Uma incorporadora, gastando muito dinheiro com tijolos. Então, ela estava comprando muito tijolo de uma determinada cerâmica, né? E aí essa negociação já tinha sido feita e refeita várias vezes em relação ao preço, e essa incorporadora decidiu fabricar os seus tijolos, pensando que iria economizar recursos. Não deu certo. Não deu certo porque ela teve que investir muito dinheiro, não era a área de especialidade dela, ela teve que contratar pessoas, adquirir equipamentos de maneira geral, não prosperou na fabricação de tijolos e voltou a adquirir tijolos do fornecedor anterior. Então é algo assim de se pensar. O que você deve fazer? O que é mais barato e otimizado? Alugar ao invés de comprar? Ou comprar ao invés de alugar? Então a questão é você fazer conta. E é claro que de maneira geral, e não é regra, em alguns momentos é preferível pagar um pouquinho mais e comprar de um fornecedor. Por quê? Porque isso vai de repente te economizar energias. Entretanto, por sua vez, talvez se você fabricar ou comprar,
você tenha facilidade em criar uma core competence naquilo ali, e aí você obtém êxito. Então, não tem mágica, não tem fórmula mágica, existe esforço, sim, e existe, claro, estudo de mercado, né? Estratégias de simplicidade organizacional, né? Então, aqui, de certa forma, ele sugere alinhar e realinhar a organização continuamente com seu propósito, visão, missão, princípios, valores e estratégias. Então, é de fato, de maneira impositiva, pessoal. Eu até diria isso. Toda organização que se preze tem que trabalhar visão, missão, princípios e valores, justamente para que seja possível desdobrar isso em estratégias. Será um dos pontos interessantes que eu vou abordar no planejamento estratégico. Esses elementos aqui nós vamos abordar todos eles no nosso planejamento estratégico com detalhes. Implantar duas estruturas paralelas e simultâneas, uma para operar e outra para transformar a empresa. Claro que as pequenas empresas talvez não consigam fazer isso, né? Talvez isso seja uma realidade para as médias e para as grandes empresas. Mas se ela consegue operacionalizar isso e colocar uma área para executar e uma área para pensar, é extraordinário, né? Operar sem fronteiras internas, ou no máximo com divisórias facilmente removíveis, manter a organização rasa com poucos níveis hierárquicos, manter a estrutura como temporária, isto é, nada é definitivo, para aumentar ainda mais a flexibilidade, né? Implantar organização capaz de aprender, de inovar com base no conhecimento e organizar a empresa por processo e não por função. São sugestões para economizar tempo, né, e enxugar a empresa, né? É claro que cada um desses tópicos, como eu havia mencionado anteriormente, tem que ser avaliado, né, pessoal? Tem que ser avaliado pontualmente. Claro que indiscutível. Manter uma organização rasa, com poucos níveis hierárquicos, isso já está pacificado, né? Por quê? Porque o nível hierárquico maior da empresa, tem que estar próximo do cliente, né? Isso já está pacificado, né? Você manter uma estrutura temporária também está pacificado. Por quê? Porque você não enrijece e você não mostra que aquilo ali é definitivo. Então, mostrando uma estrutura que é temporária para os funcionários, olha, vamos fazer um teste disso aqui, promove para o funcionário mostrar criatividade, né? E sugerir outros pontos. Então, é muito interessante isso. Estratégias de novos estilos de liderança, né? Liderança focalizadora, comprometida com visão, missão, princípios e valores. Liderança facilitadora, como técnico e torcida ao mesmo tempo. Liderança mentora, zelando pelo desenvolvimento profissional, pessoal e humano da sua equipe. Liderança do não herói. Os heróis são as pessoas da equipe, não seu chefe. Liderança negociadora, buscando um bom relacionamento vertical, horizontal e diagonal. Liderança disposta a buscar, estabelecer e manter alianças parceiras. Liderança disposta a aprender e ensinar continuamente. Gente, você ter uma abordagem de liderança em uma organização pode transformar a sua empresa. Jack Welch, ele foi considerado o executivo do século passado. Jack Welch pegou a GE
e transformou essa organização em uma das organizações mais fortes do planeta. E uma coisa que ele falou é o seguinte: tudo isso foi possível por meio das pessoas. Eu não consegui fazer nada, né? Quem conseguiu fazer tudo isso foram as pessoas. E ele desenvolveu toda a sua história como executivo dentro da própria GE. E ele sempre fala isso nos livros, que ser gestor é ser líder. Então, uma das estratégias é, de fato, encontrar o melhor estilo de liderança. Eu não estou aqui para falar, para discutir liderança, estou aqui para oferecer a informação que uma das estratégias de negócio são ou é a aplicação do estilo de liderança adequado para o seu negócio. Então, você conseguir capacitar os seus gestores com liderança, encontrar o estilo de liderança adequado para o seu negócio, pontuar respeito, pontuar louros de equipe, ou seja, os louros não é do chefe, mas daqueles, do grupo de pessoas. Então, isto torna o ambiente diferente. Quando você se preocupa com liderança. Muitas micro e pequenas empresas não se preocupam de liderança, se preocupam em ter um chefe, em fomentar o nível hierárquico, né? Em fazer com que aquele nível hierárquico ele tenha poder de decisão, né? Mas não trabalham, muitas organizações de micro e pequeno porte não trabalham o estilo de liderança. O estilo de liderança ele fica sendo uma coisa de sorte. Se você tem um executivo, um gerente, um supervisor que é líder e que ele tem a sensibilidade de liderança por leitura ou por estudos, universitários ou não, é sorte. Então a empresa não pode contar com esse tipo de sorte. A empresa tem que investir na cultura de liderança. E isso faz toda a diferença para resultados. Por quê? A essência da liderança não é a essência da liderança é você fazer as coisas por meio das pessoas. Liderança não tem relação com autoritarismo. Isso é um estilo. Né? Muitas pessoas pensam assim: quando se tem um autoritarismo, não tem liderança. Pelo contrário, é um estilo de liderança. Então é interessante estudar esse aspecto aqui, dentro das organizações. Estratégias de novos estilos de colaboradores. Como foi exemplificado que a organização precisa trabalhar uma estratégia de liderança, de igual modo, ela pode trabalhar a estratégia no perfil dos funcionários ou dos colaboradores que ela contrata ou que ela tem. Então, o que é interessante enfatizar? Ela quer buscar colaboradores alinhados com os fatores norteadores dela. Ela quer que ela busca ter funcionários comprometidos e não apenas envolvidos, colaboradores prontos para aprender, com iniciativa e com terminativa. Muito interessante essa expressão, porque essa expressão ela envolve aquelas pessoas que começam e terminam alguma coisa. Não começam e deixam pela metade, ou não querem fazer, ou começam muito bem e terminam muito ruim. Dispostos a trabalhar em equipe, dispostos a servir tanto os clientes externos como os internos. Então, veja, será que a organização tem pretensão de ter pessoas com essas características dentro da empresa? Se essa organização tem a pretensão, fica aqui a dica do que ela tem que procurar nas pessoas quando for selecionar. Ou o que ela tem que buscar desenvolver nas pessoas que estão atualmente na empresa, justamente para fomentar a política de treinamento e desenvolvimento. Então, veja,
traçar perfil de funcionário é uma estratégia de negócios. Por que é uma estratégia de negócio? Porque ele muda o comportamento que os seus funcionários vão ter com seus clientes e para com eles mesmos. Com certeza, valoriza o ambiente, valoriza a cultura e melhora o clima. Estratégias de tecnologia da informação. Então, é também uma outra estratégia, né? Interessante você se aperfeiçoar, buscar se aperfeiçoar tecnologicamente falando, né? Então, o que a empresa pode puxar? Ou o que a empresa pode buscar? Usar tecnologia não só com infraestrutura, não só como infraestrutura, mas também como negócio. Claro, ela pode ter, por exemplo, um suporte de sistema para relacionamento com o cliente, ela pode ter um site para o cliente encontrá-la na rede, como ela também pode ter um e-commerce. Então, se ela tem tecnologia interna para fazer relacionamento com o cliente, se ela tem tecnologia para oferecer informação na rede para o cliente, por que não fazer um novo negócio por meio de um e-commerce? Né? Informatização em vez de simples automação de processos antigos existentes. Uso do computador como meio de comunicação, muito mais do que como uma simples calculadora ou uma máquina de escrever, né? Muitas empresas, por incrível que pareça, pessoal, fazem isso, né? Tem o computador apenas para produzir documentos, para mais nada. É incrível, né? Tecnologia da informação para integração e interoperação organizacional, geográfica, com cliente, fornecedor, instituições de rede ou base de dados e de informações. Muitas empresas aproveitam a tecnologia para ter uma conversa rápida, para ter, por exemplo, empresas que trabalham em indústrias, né, que utilizam, por exemplo, o Kanban tecnológico, né? Quer dizer, quando está no estoque mínimo, a empresa fornecedora já é comunicada daquilo e rapidamente ela tem um prazo para repor aquele produto em estoque. Então, ela tem que usar a tecnologia a seu favor, né? Informando o cliente de um novo produto de maneira automática, sem precisar de uma pessoa para dar comando, né? Digamos, você tem uma farmácia de manipulação e tem um cliente que é comprador assíduo, ele compra um medicamento controlável de maneira periódica. Então, você tem uma inteligência artificial, uma tecnologia que entende que o produto desse seu cliente está terminando. Então, de maneira automática, ele manda uma informação para esse seu cliente, informando a ele que o produto dele está acabando e que perguntando a ele se ele deseja um novo produto, né? E na oportunidade ele pode até ganhar um desconto em função de ser cliente. Então isso tem que ser você tem que a empresa tem que se apropriar de tecnologias para agilizar o processo de gestão, né? E-business, e-commerce, e-procurement, e-learning, e tudo, né? Tanto para o uso externo como para o uso interno. Instituição sem papel, ou somente em casos excepcionais exigidos pela lei ou pelos acionistas, né? Então, muitas organizações já têm feito isso, eliminado todo tipo de papel, digitalizando tudo. Se ela tem algum tipo de papel que vem por parte do cliente, ela digitaliza. Então, muitas organizações têm sido adeptas a essa nova realidade. Estratégia de internacionalização, né? Que tem relação com exportação e tem relação com importação. Então, quando a gente fala que você pode utilizar a estratégia de internacionalizar-se, você pode ter relacionamento para comprar ou para vender. Muitas organizações têm comprado do outro lado do continente
para revender aqui, em função dos preços. Então, alguns colegas apontam que fica mais barato trazendo containers de produtos do outro lado do planeta, ao invés de comprar de fornecedores locais. É incrível. Claro que não se aplica a todos, mas tem alguns produtos que ainda compensam fazer isso. Teve uma época que um grande distribuidor varejista, de uma grande fábrica varejista, parou de fabricar seus produtos e passou a comprar pisos da China, porcelanatos da China. Porque naquela ocasião era mais compensatório comprar do que fabricar. Então ela se internacionalizou naquele momento, né? Então, algumas dicas aqui. Buscar resultados conforme padrões mundiais e não nacionais é, de fato, uma alternativa. Você se apropria de estratégias, de processos produtivos fora do país e traz para a sua realidade. Fazer o benchmarking, competir lá fora para ser mais competitivo aqui dentro. Talvez também seja uma alternativa, né? Fazer parcerias internacionais, atuar a partir de lá em vez de a partir daqui. Também tem muitas organizações fazendo isso, atuando mais fora do que aqui dentro. Tem muitas organizações que preferiram fazer isso em função das questões tributárias, né? Preços, né? Valorização do seu produto. Distribuir internacionalmente, vender para qualquer lugar do mundo. Claro que você tem que ter estrutura para isso, uma expertise para isso, né? Procurar suprimento internacional, né? Como o que eu acabei de exemplificar aqui da indústria de pisos. Subcontratar ou terceirizar, ou ser subcontratado ou terceirizado, em de ou para qualquer lugar do mundo, né? A internacionalização ela requer habilidades de lei. Então, para a indústria que deseja tanto importar como exportar, ela tem que conhecer a legislação do país que ela deseja se relacionar, né? Tanto de legislação como hábitos de consumo. Muitas vezes você quer pegar um produto nacional, embalado segundo as culturas nacionais, e quando ele vai exportar, a cultura de lá tem outro tipo de hábitos de embalagem, por exemplo. Então, a embalagem que é utilizada aqui no Brasil, talvez não seja a mesma embalagem, né, utilizada fora. Então, tem que se adequar à legislação, a hábitos de consumo, né? a, a você respeitar o período de entrega, a você respeitar o padrão de qualidade que você oferta. Então, é claro que a empresa tem que estar preparada para essa estratégia. É uma alternativa. Quando, de repente, está muito difícil competir nacionalmente, é, de fato, uma estratégia buscar competição fora do país. Atividade extra. Qual é essa atividade extra? Veja só. Você vai escolher uma empresa. Vai pesquisar no Google, vai pesquisar na internet, vai refletir sobre empresa local, né, na cidade, enfim. Vai escolher uma empresa. E vai escolher também uma estratégia corporativa genérica que essa empresa utilizou. Então, você vai pegar uma empresa e uma estratégia genérica, tá? E você vai elaborar um slide com 4 lâminas, porque você vai apresentar na próxima aula. Vai ser bem rápido, uma apresentação bem rapidinha. E qual coice de porco? Então, olha só. Eu até coloquei alguns modelos aqui de slide, né? Primeiro slide, você vai apresentar a empresa e seus produtos. Coloca foto ilustrativa dos produtos da empresa. De repente você mostra aqui a fachada da empresa. De repente você mostra aqui uma foto do layout interno.
tá? Então, apresenta a empresa e seus produtos. Aqui, como que a empresa era antes da estratégia. Aí aqui você pode colocar em texto mesmo, ou se você quiser tiver uma foto antes e depois, também não tem problema, mas é mais difícil. Entretanto, se você não tiver fotos de como que a empresa era antes de implantar a estratégia, você coloca em tópicos aqui, dizendo como que a estratégia é, como que a empresa era antes de implantar a estratégia. Apresentar a estratégia, né? Aqui você vai apresentar a estratégia. Qual é a estratégia, Flávio? Pelo amor de Deus, é essa que eu acabei de apresentar aqui, ó. Esse monte aqui, ó. Para baixo, ó. Estratégias corporativas genéricas. Olha aqui, ó. Tem essa e essa. Você vai mostrar para mim qual ou quais, né? Vai que ela utilizou mais de uma estratégia, né? Então você apresenta que a estratégia que ela usou e como que essa empresa ficou depois da estratégia. Quais os resultados que ela teve depois da estratégia. E prontinho. Prontinho. Então aqui, ó, elaborar no máximo 4 lâminas, slides com 4 lâminas no máximo, né?